Olá, pessoal. Hoje eu trago um tema que vai falar um pouco sobre as energias de 2025. Tá um barulho muito grande nesse momento, a gente está na metade do ano e, e eu estava pensando que isso a gente já está sofrendo algumas consequências dessas energias que começaram no Ano Novo Astrológico, em março, e que também já foram despertadas em janeiro, né, no Ano Novo Profano, que eu chamo, por algumas mudanças que aconteceram e tal. Mas agora sim é um momento que o que a gente está passando, assim como experiência, eu e os próximos, e o que a gente ouve, vê, né, e sente, existe assim um barulho grande, né, um barulho que não se consegue entender direito em que pé estão as coisas. Estão havendo muitas revelações, as mudanças estão acontecendo assim muito rápidas, e eu acho que muito de nós estamos sem chão, sem chão. E aí, claro, dependendo da gente, daquilo que a gente pensa, que a gente faz e o que a gente sente, as consequências vêm. Então, o ano passado, no início do ano, final do ano passado, em algumas conversas, eu dei algumas dicas, falei sobre algumas mudanças e eu quero comentar agora então com vocês nesse tema, né, energias de 2025, o que está mudando e o que mudou já, porque já estamos na metade do ano. Falei sobre o conclave, que infelizmente acabou acontecendo, e também falei que a partir de agosto, e por isso que eu estou aqui hoje com vocês, a gente talvez estivesse num momento em que não se entendesse mais o que a gente fez no início do ano, por causa das modificações que estão acontecendo de modo geral, né. Então, o ano passado, antes de virar o ano, 24 ainda, vou falar de 24 ali, porque foi um momento importante, né, mudou. Plutão, em novembro de 24, ele entrou no signo de Aquário. Então, foi um movimento importante. Depois a gente vem, logo em seguida, no ano novo astrológico, a gente vem com Saturno e com Netuno saindo do signo de Peixes e entrando no signo de Áries. Complicado. A gente tem Quirón, né, no signo de Áries. Então, os planetas de ciclos longos, eles estão mudando de energia, para a astrologia mudando de signo. Então a gente também tem Urano, que também já saiu de Touro e vem para o signo de Gêmeos. Então, nessa conversa que eu vou fazer com vocês, nós vamos falar de cada mudança e o que isso pode estar afetando o nosso momento de agora, né? Por que a partir de agosto agora, quer dizer, meio do ano, né? Porque não tem como a gente especificar a data a partir do dia tal, mas é uma consequência. Então, agosto, setembro, e as coisas elas ficam, como é que eu vou dizer, de acordo com a energia que a gente está provendo o mundo, de acordo com aquilo que a gente está emanando para o planeta, né? Energia e frequência, a consequência é tal. Pelo que se vê, pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, na minha limitada vista, né? Não tem muita melhora. Eu acho que a gente precisa se estruturar para encarar desafios daqui para diante.
pelo menos um tempo razoável. Então, vou falar aí até no máximo uns 20 minutos, né? Já se passaram 5 aí. O Plutão, ele pula para dentro de Aquário em novembro, né? E ele traz, assim, um poder de transformação muito grande para a coletividade. Tá? Se a gente lembrar, em outubro, iniciou um movimento importante no mundo, né? Lá no outro lado do planeta, que parece que impulsionou essa entrada dele para a coletividade, para transmutação, para transformação, para trazer poder, né? Só que é um poder para a coletividade, não é um poder individual. Aí poder do quê? Pelo que a gente vê, a coletividade está se chicoteando, né? A coletividade está sofrendo, a coletividade está com desafios grandes nesse momento, né? Porque se Plutão é poder, o poder não está com a coletividade. Mas ele entra em novembro e ele exige que isso aconteça. Então, em cima disso, Aquário, rebeldia, modificação de parâmetros sociais, né? Enfim, ele vai trazer essa comoção para fora. E outra, Plutão. Plutão traz aquela. Tu vai trazer, vai tirar debaixo do tapete aquelas coisas que são importantes, poderosas, que modificam principalmente o entendimento de uma coletividade. Quer dizer, coisas escondidas que talvez a gente não soubesse e a gente não sabia, não é? E que trazem hoje para nós assim o momento de hoje, né? Depois do primeiro semestre, é aquela coisa assim, estou perdido, não sabia que tinha tanta coisa no mundo diferente daquilo que eu estava acostumado, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu conhecia como mundo. Então, lá em novembro do ano passado, ele já começava esse trabalho. E isso, né, ele vem trazendo uma transmutação de tudo. Quer dizer, boa parte da população mundial está recebendo informações que não tinha, entendendo, tendo consciências de coisas que não sabiam que aconteciam, mas que alguns sabiam. Então, existe uma mudança de consciência nesse momento. Plutão mudou para Aquário. Então, vai vir tudo, vai vir. E a gente vai ficar sabendo de tudo. Não tem como não saber de tudo, né? Não vamos mais ficar alienados, não vamos acreditar em tudo que nos era dito. Bom, Plutão entra em 2025, então ele bem-vindo. Hoje ele está aí, deixa eu olhar aqui, mas ele deve estar uns 3 graus de Aquário. Ele está 2 graus de Aquário nesse momento, retrógrado, e por isso dessa nossa conversa. Aí depois chega em março, no ano novo astrológico, 22 de março, 21, 22 de março, que sempre é mais ou menos nessa data, aí a gente tem uma outra mudança importante. A mudança de Saturno e Netuno passando para o signo de Áries. Quer dizer, eles estavam no signo de Peixes nessa época, né? Novembro, quando Plutão passou para Aquário, dezembro, janeiro, fevereiro, em março, Netuno saiu do signo de Peixes, que ele é o regente, e passou para o signo de Áries. O que dá para a gente tirar assim por cima, tá? Não aprofundando. Netuno é regente de Peixes, então ele estava ali para terminar um ciclo. E estava em casa, o ciclo termina na casa 12, termina no signo de Peixes, regido por Peixe, regido por Netuno. Mas em março,
esse Netuno, que é regente de Peixes, ele entra para o signo de Áries. É o primeiro signo, é o início, é a casa 1, é o ascendente. Então, assim, mudou de consciência. Netuno mudando de consciência, muita coisa muda. O que representa Netuno? Eu já vou dizer. Mas depois, no próximo mês, em abril, já entra Saturno. Também entra no signo de Áries. E eles estão em conjunção. Agora estão em conjunção. 1 grau, Saturno, 2 graus, Netuno. Os dois estão retrógrados também. O nó do norte, neste momento, também está retrógrado em Peixes. Então, a retrogradação, já falei em muitos vídeos ali, que é uma reconexão ao passado, né? É uma reflexão daquilo que se fez, é uma oportunidade, talvez, da gente repensar aquilo que a gente deixou de fazer e talvez ainda dê tempo de consertar alguma coisa, ou pelo menos da gente entender o porquê que está acontecendo alguma coisa de difícil, de complicado, de ilusório neste momento. Então, são coisas importantes que estão acontecendo desde o final do ano passado para esse ano. O outro planeta, e a gente está falando de planetas que não são planetas pessoais, né? Não é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus. Não, a gente está falando de Plutão, 200 e poucos anos ele demora para fazer um ciclo total, né? Então, assim, ó, em 4 de julho agora, falando nessas retrogradações, né? Netuno em 4 de julho a 10 de dezembro ele está em Áries. O que Netuno representa? Né? Netuno representa sonhos, Netuno representa espiritualidade, Netuno representa ilusões. Né? Bom, ele no signo de Áries, ele está iniciando esse tipo de sentimento, de pensamento e de atitude. Netuno fala também, falando de espiritualidade, ele vai falar de religião, ele vai falar de dogmas, ele vai falar de ideais, ele vai falar de sonhos, ilusões, que podem ser magníficos, porque criação de coisa nova, né? Ou ilusão, quer dizer, não vai acontecer, um engano, né? A mentira, a fake news, também pode ser isso. Mas os sonhos são bons, desde que esse consiga realizar. Mas Netuno entra em Áries, quer dizer, ele vai fazer isso agora, mudou de consciência, não está mais em Peixes. Aí depois a gente tem Saturno. Saturno nos traz o quê? Responsabilidade, estrutura, limite. Ele está conjunto com Netuno. Então, ano passado, quando eles estavam em Peixes, também ficaram conjuntos a 29 graus, 29 graus eles ficaram conjuntos também. É aquela coisa assim, é o grau anarético, aquela coisa importante. Então, o que vem dizer esses dois conjuntos? Vamos limitar as coisas. Vamos sonhar o que é possível. Se eu não conseguir ter uma criação, uma energia, uma frequência boa, eu vou ser iludido. Aí o Saturno diz, olha, eu prefiro não sonhar, eu prefiro ter a responsabilidade de uma coisa só e tentar realizar. Então, o que acontece neste momento agora? É tanta coisa, tanta influência externa em cada um de nós que a gente está perdido. Tem pessoas que estão fora da casinha. É muita informação. A ideia é que não sei o que fazer. Não sei se faço isso, não sei se faço aquilo. Isso aqui é bom, isso aqui é legal, mas eu tô com medo, Saturno,
né? "Ah, mas eu quero fazer porque é uma ideia boa, Netuno, eu vou". Então, sabe, esse momento é um momento de transição, é um momento que o sinal planetário está aí posto. A gente não pode ter medo dessa situação. Ela é a situação. A gente precisa, como eu estava pensando e falando também para algumas pessoas, é que vamos se comportar como se a gente estivesse fazendo uma meditação, né? A gente vai olhar o que está acontecendo com a gente. A gente vai ser o espectador da situação, porque daí a gente tem condição de poder entender melhor o que fazer e não ficar perdido, porque senão a gente vai ser tomado, né? O Urano está em Gêmeos, quer dizer, um planeta regente de um signo de ar, Aquário, num signo de ar, quer dizer, tá um barulho assim intelectual dentro de um canal só, né? Para ser mais claro, assim, é tipo Facebook, Instagram, Big Tech, sabe? Tá tudo focado ali. A gente vê as pessoas com o rosto no celular o tempo integral. Não está conseguindo nem almoçar, não está conseguindo nem dormir, não está cuidando de si, está querendo atravessar o mundo com a IA. Então, assim, é muita coisa junto. Então, a gente está meio perdido. Além disso, nós estamos com Mercúrio retrógrado também. Mercúrio está retrógrado nesse momento. Então, é mais barulho, quer dizer, a gente precisa refazer o que a gente pensou há 2, 3 meses atrás. Então, essas coisas neste momento, elas são importantes serem avaliadas para que a gente possa seguir em frente. Estamos num momento difícil. Vamos passar agora para esse segundo semestre mais rigores, talvez. Porque se de novembro 24, quando Plutão passa para Aquário, ano novo astrológico, né? Então, ano novo astrológico muda 2 planetas importantes de geração, né? Eles demoram, como eu tinha iniciado a falar, Plutão. Plutão, ele tem uma órbita de 248 anos. Netuno, para fazer o ciclo todo, são 165 anos, né? Urano, que mudou também de Touro para Gêmeos, 84 anos. Saturno, aproximadamente 29 anos e meio, 30 anos. Todos eles mudaram de consciência agora, do ano passado, no final do ano passado para cá. Não tem como o mundo continuar o que era antes. A consequência de tudo que aconteceu até essa data, quando muda Saturno e Netuno para Áries, que inicia um ciclo novo, as coisas novas vêm. E vieram com rigores em função da nossa frequência e da nossa energia enquanto população mundial. Então, olha, a gente vai sofrer de alguma forma mesmo. Ai, mas eu sou gente boa, eu fiz tudo certinho. Não importa, alguma coisa vai refletir. Então a gente tem que se preparar, mas a gente tem que entender que isso é consequência. Não tem como a gente arrumar mais. Estamos no meio do furacão. Só que a gente precisa estar estabilizado, precisa estar consciente disso e precisa tomar algumas atitudes básicas do nosso viver para poder continuar bem, para poder continuar crescendo, para poder continuar com saúde, para poder continuar lidando com as coisas que a gente precisa no dia a dia. Tudo, tudo, as nossas 12 áreas do mapa, né? O trabalho, a saúde, a família, o relacionamento, o movimento social, os amigos, tudo,
tudo, o interno, o eu, né? O eu sozinho, o eu espiritual, enfim. Mas a gente precisa se cuidar, porque se nós não nos cuidarmos disso, vamos acabar entrando nesse movimento do furacão nesse momento e que vai até 2027, vamos ficar perdido. E aí as consequências para cada um de nós, se não tiver com energia, uma energia boa e uma frequência alta, a gente vai acabar incorporando coisas que não são nossas e vamos tomar decisões que não vão nos fazer bem. Bom, no próximo vídeo eu continuo aí mais específico em cada planeta, em cada mudança, para a gente aumentar um pouco a clareza e entender que o que está escrito no céu, desenhado ali, a posição dos planetas, eles influenciam muito na nossa vida pessoal. Até um pouco mais.